Vamos lá. Boa noite, pessoal. Sou Aline Monzani, sou enfermeira, tenho mestrado em segurança do paciente, sou especialista em auditoria pela ABEA, que é a Associação Brasileira dos Enfermeiros Auditores. Estou aqui hoje para a gente falar um pouquinho a respeito de contratos, o cenário da saúde suplementar e, e tudo que engloba esse processo de negociação de contratos, tá? A minha web vai ser hoje e na semana que vem estou de volta com vocês para a gente complementar essa aula, tá? Então, hoje eu inicio falando sobre os contratos, sobre negociação, e na semana que vem a gente vai ver os pontos principais que precisam ser negociados dentro de um contrato na negociação entre prestador e operadora de saúde, tá? Então, vou compartilhar minha tela com vocês. Peço quem puder abrir a câmera, fica à vontade, né, para estar aqui comigo nessa aula. Deixa eu compartilhar e aí eu já falo um pouquinho mais com vocês, tá? Vocês estão vendo no modo apresentação? Se alguém puder me responder, se estão vendo minha apresentação, se está ok? Tá vendo sim, tá ok. Ok, deixa eu colocar vocês aqui na outra tela para ficar mais fácil de eu acompanhar também no chat. Estão vendo a apresentação, né? Não é a tela de slides, né? Sim, a apresentação. Ok, obrigada. Por Obri- nada. Bom, vamos lá. Eu já atuo na área de auditoria há mais de 20 anos, tá? Eu comecei como enfermeira assistencial e depois de 2 anos e meio na assistência, eu fui convidada a fazer uma cobertura numa área, num setor de auditoria, no hospital que eu atuei, e desde então eu não saí mais da área, né? Me apaixonei pela área de auditoria e já passei pelas diversas áreas, né? Então, tenho experiência em todo o ciclo de receita hospitalar, tá? Tanto na parte de auditoria, faturamento, autorização, recurso de glosa, o ciclo completo, né, de receita hospitalar, e também no apoio à área comercial, né, fiz parte do time comercial do hospital, atuando na negociação com as operadoras também, tá? Atualmente, além das aulas aqui do Einstein, eu estou na coordenação da prova de título da ABEA, então eu que aplico as provas para os novos enfermeiros auditores, né, terem a titulação. E também estou na direção administrativa de um grupo de clínicas oftalmológicas, tá? Então, só para vocês me conhecerem um pouquinho. Eu vou começar com uma frase que é bem clichê, né? Mas a gente não pode deixar de falar. Acho que vocês já tiveram as duas webs iniciais dessa disciplina, né? Falando a respeito de custos. E para negociar contratos, nada é mais importante do que a gente conhecer o custo daquilo que a gente está negociando, tá? Então, é extremamente importante a gente entender esse cenário todo de relação entre as partes, né? O momento que as operadoras estão, o momento que os prestadores de serviço estão vivenciando, para a gente conseguir entender todo esse contexto desse relacionamento entre operadoras e prestadores de serviço, tá?
Fiquem à vontade para me interromper durante a web, tá? Eu tenho um conteúdo aqui preparado para compartilhar com vocês, mas fiquem à vontade também para discutir, para a gente poder conversar um pouquinho. Bom, com relação aos custos, nos últimos anos, a gente tem alguns fatores que vêm impactando, né, cada vez mais diretamente no aumento de custo para as operadoras de saúde. E esse estudo, apesar de ser de 2018, que é do Instituto de Estudos de Saúde Suplementar, ele é extremamente atual porque a gente ainda sofre com os efeitos desses mesmos itens, né? Esses mesmos pontos principais que impactam no aumento dos custos na saúde suplementar. Então, a gente tem a questão da judicialização, do modelo de remuneração praticado e que vem sendo discutido amplamente nos últimos anos, que é necessário, se faz necessária uma mudança no modelo de remuneração entre as operadoras e os prestadores, e para que isso aconteça, é preciso que os contratos sejam revistos, né? Tudo que está negociado nos contratos entre as partes precisam ser revistos para se migrar para um novo modelo de remuneração. Tá? A falta de transparência dos prestadores com relação à qualidade e segurança do paciente. Muito se fala sobre qualidade e segurança e muitas vezes, infelizmente, pouco se faz. A incorporação de novas tecnologias, inclusive nos últimos anos, a questão da própria regulação da ANS, com o rol sendo atualizado de forma regular e não mais a cada 2 anos, como era há alguns anos atrás. Então, o que acontece é que hoje medicamentos de alto custo, tecnologias de alto custo têm sido amplamente incorporados pelo rol, sem ter uma preparação, né, para que as operadoras possam suportar esse custo também. Então, o próprio envelhecimento da população, né, com o aumento das doenças crônicas e as fraudes e desperdícios, tá? Com relação à fraude e desperdício, tem um estudo bastante interessante também do Instituto de Estudos de Saúde Suplementar. Ele foi publicado em novembro de 2023, está disponível no site, tá? É só vocês entrarem e baixar o estudo. Eu sugiro que vocês façam isso, porque é um estudo bem interessante que fala sobre todos os componentes que geram tanto as fraudes quanto os desperdícios na saúde suplementar. O IESS ele já tinha feito um estudo anteriormente, em 2018, em que se estimava um custo em torno de 20 bilhões de reais, né, podendo chegar até 28 bilhões de reais relacionados a fraudes e desperdícios na saúde suplementar. E aí foi um susto naquela época, quando foi publicado esse estudo, né? Porque todo mundo falou, nossa, mas quanto dinheiro sendo jogado fora, o que está acontecendo? Precisamos rever modelo, precisamos rever as práticas e tudo mais. E aí, né, para surpresa e não surpresa de muitos, em 2023, a estimativa de desperdícios, né, nesse estudo publicado foi de 30 a 34 bilhões de reais. E aí é importante a gente entender tudo isso, porque todos nós, enquanto auditores, enquanto usuários da saúde, enquanto profissionais de saúde, a gente faz parte e está inserido nesse contexto de fraude e desperdício, né? Fraude é um pouco mais complicado, não dá para falar que está todo mundo inserido, mas quem nunca repetiu um exame sem necessidade? Quem nunca foi no médico e falou assim, ah, doutor, acho que eu preciso fazer tal exame, e sem critério nenhum, tá? Então, isso também faz parte do desperdício e isso tudo é contabilizado, tá? Quantos pacientes a gente vê indo repetidas vezes, né, em mesmo especialista, né, e trocando somente o profissional, passando repetidas vezes em consultas em pronto-socorro, exames sendo feitos de forma desnecessária, tudo isso gera o desperdício na saúde e é contabilizado nesse número. E quando a gente vê a somatória disso tudo, causa esse espanto, porque se a gente pensar no cenário que eu vou mostrar daqui a pouquinho para vocês com relação aos resultados das operadoras nos últimos anos, a gente vê que a gente tem valores aqui muito maiores do que o resultado negativo que as operadoras tiveram nos anos em 2021, 2022 e 2023, tá? Então, a gente precisa olhar para isso enquanto auditor, faz parte do nosso papel evitar esse tipo de perda, né? De desperdício que a gente tem na saúde.
Importante enquanto auditor que trabalha com contratos e trabalha com negociações, entender todo esse contexto e todo esse cenário da saúde, tá? Então, aqui, com relação aos números, né, de beneficiários das operadoras de saúde, até setembro de 2025, que é o último dado publicado, a gente chegou na casa de 53,2 milhões de beneficiários da saúde suplementar, o maior número histórico desde o início do acompanhamento dessa série histórica, tá? Então, em 2014, chegou aqui a 51 milhões e depois esse número caiu e agora, a partir de 2022, esse número voltou a crescer, de 2021, desculpa, esse número voltou a crescer, chegando aqui em 2025 e 53. E aí aqui, quando os prestadores vão negociar com operadoras de saúde, ele precisa entender qual que é a população, né? Qual o número de usuários, qual o número de vidas daquela região que está sendo negociada, né? Tudo isso é importante para você conseguir fazer boas negociações e conseguir estimar os valores de receita que virão advindos daquele contrato que está sendo negociado, tá? E aqui que eu falei para vocês com relação às fraudes, tá? Esses dados são da ANS, a ANS publica a cada trimestre os resultados das operadoras de saúde, tá? Isso fica disponível no painel econômico da ANS. E esses dados trazem o histórico aqui do resultado operacional das operadoras de saúde desde 2018, tá? Então, o que a gente vê aqui? Que esse resultado vinha positivo antes de até 2021, tá? 2021 ele ainda ficou positivo, mas bem baixinho aqui, foi o menor ano da série, e em 2022 e 2023 o resultado foi desastroso, né? Então, tudo que as operadoras tiveram de recurso economizado durante a pandemia, aqui em 2020 e 2021, né, que em 2020 com o maior resultado da série histórica, chegando aqui a 20 bilhões de resultado operacional para as operadoras de saúde. Por quê? Porque a gente teve toda a retenção dos procedimentos eletivos no ano da pandemia, né? Então, os hospitais ficaram todos voltados para atendimento dos pacientes com Covid, enquanto os procedimentos eletivos foram todos suspensos, né? Então, com isso, as operadoras tiveram um resultado operacional extremamente positivo. Mas depois, todos esses procedimentos que foram represados, eles foram realizados nos anos subsequentes. E aí veio esse resultado desastroso aqui para as operadoras de saúde. Então, a gente vem aqui em 2024 com o primeiro ano positivo, depois dessa queda abrupta que teve, e 2025 ainda não tem o fechamento do ano, tá? O resultado é até o terceiro trimestre de 2025, mas aqui as operadoras já estavam com 9,3 bilhões positivo, tá? E qual que é a análise que a gente faz de tudo isso, né? Então, as operadoras passaram por um momento extremamente difícil, com os custos extremamente elevados, e com isso, toda a relação com os prestadores de serviço ficou bastante estremecida. Então, a gente teve retenção de reajustes, né? Então, os reajustes ficaram congelados, muitas operadoras não fizeram o reajuste anual que é previsto em contrato. A gente teve aumento de glosa nesses últimos anos, aumento do tempo de pagamento. Então, enquanto as operadoras tentaram se reorganizar para poder conseguir reverter esse resultado, os prestadores de serviço acabaram sendo penalizados com toda esse controle que as operadoras fizeram, tá? E aí, se a gente participa em fóruns de operadoras de saúde, os prestadores são os vilões. Se a gente participa de fóruns de prestadores de serviço, as operadoras de saúde são as vilãs da história, né? Então fica esse jogo de empurra-empurra aí dos dois lados, quem está certo, quem está errado, e no final das contas, né, a gente fica nesse meio todo tentando equilibrar todos esses pratos nesse jogo entre as operadoras e os prestadores, tá? Aqui, complementando esses dados, a gente tem o histórico também das operadoras com resultado positivo e negativo, tá? Nesse caso aqui é o resultado líquido das operadoras, tá? E
Aqui a gente vê, né, no período em que elas tiveram os resultados ruins, mais de 44%, que aproximadamente 44% das operadoras estavam com resultado negativo, tá? Agora a gente já está na casa aqui dos 25% das operadoras ainda com resultado negativo, mas a grande maioria já conseguiu reverter esse resultado, tá? E o comparativo da sinistralidade também dentro dessa série histórica. Então, que a gente vê também? Quanto maior a sinistralidade, pior é o resultado das operadoras de saúde, né? Então, quando a gente teve aqui a sinistralidade em 87%, 88% para as operadoras de saúde, a gente teve no ano aquele resultado extremamente negativo. Em 2024, esse resultado essa sinistralidade já foi para 82%, e aqui em 2025 fechou o terceiro trimestre com 80% de sinistralidade, tá? Mostrando que as operadoras aí já voltaram para o patamar de antes da pandemia, tá? Bom, e do lado dos hospitais, trago aqui alguns dados da ANAP. Esses dados foram publicados agora no balanço observatório do último trimestre. E como que ficaram as glosas, tá? Então, a gente teve um aumento bastante considerável das glosas iniciais das operadoras de saúde junto aos prestadores de serviço, tá? E o que é essa glosa inicial? É aquela glosa que é aplicada no momento do pagamento, do primeiro pagamento que as operadoras de saúde fazem para os hospitais, tá? Essa glosa chegou aqui na casa até de 26% em 2024, tá? Agora, em 2025, fechou o terceiro trimestre com 18%. Apesar de ter tido essa diminuição, qual que é o grande problema? E aí isso estremece bastante a relação entre as partes, tá? Quando a gente fala da glosa efetivamente aceita pelos prestadores, ou seja, aquela glosa em que a operadora está certa, né, e que o hospital aceitou aquela glosa, a gente fala aqui de praticamente 2% de tudo que foi glosado, tá? Então a gente tem 26%, né, lá em 2024, 18% aqui em 2025, mas só 2% da glosa realmente é devida, né? Ou seja, a lacuna aí, né? O delta entre o que foi aceito e o que as operadoras efetivamente glosaram é muito alto. E aí, isso que os prestadores consideram como um represamento do pagamento, tá? Para poder fazer girar o fluxo de caixa das operadoras de saúde. Tá? Então, essa discussão ficou bastante acirrada nos últimos anos por conta desse aumento expressivo das glosas e abalou bastante a relação entre operadoras e prestadores, tá? E aí, por que que eu falo que é importante essa questão dessa relação? Porque essa relação que vai determinar quais são as características do contrato, como que vai ser feito o reajuste anual, como que vai ser negociado tudo isso e que fim que vai chegar nessa negociação, né? Porque o ideal de uma negociação é que as duas partes sejam atendidas ali na sua necessidade. Mas nos últimos anos houve essa dificuldade mesmo nesse relacionamento entre as partes, tá? Bom, e aí o prazo médio de recebimento, que é o último indicador que eu trago aqui para vocês, desses dados todos, que a gente tem que acompanhar enquanto auditor, tá? Esses dados todos, a gente vê que em 2022, 2023, esse número estava em 77 dias, né? O prazo de pagamento das operadoras para os prestadores de serviço. Ele diminuiu em 2024, então a gente teve uma queda aqui ou de praticamente 11 dias aqui nesse prazo de recebimento, só que agora em 2025 esse prazo aumentou novamente, tá? Então, mesmo nesse cenário de recuperação das operadoras de saúde, as glosas ainda estão acontecendo e o prazo de pagamento ainda continua elevado, tá? Bom, e aí essa relação, óbvio, que fica estremecida, né? Então, a relação entre as partes, ela dita muito o que vai ser conseguido ali, o que vai ser alcançado numa negociação de contrato. E isso impacta diretamente na saúde financeira, tanto do hospital quanto da operadora de saúde, tá? Bom,
Dito isso, né, todo esse início aqui para a gente começar a falar um pouquinho das áreas que são responsáveis por essa negociação de contrato, tá? Então, quando a gente fala da operadora de saúde, a área responsável por realizar os contratos, né, por credenciar os prestadores, é exatamente a área de credenciamento, tá? Essa área, ela é responsável por fazer todo o processo de credenciamento e de negociação junto aos prestadores de serviço. Geralmente me perguntam, Aline, qual é a estrutura, né? Quem são os profissionais que atuam na área de credenciamento de uma operadora de saúde? Depende muito do porte da operadora de saúde, tá? Geralmente é uma equipe multidisciplinar, mas tem operadoras de saúde que são pequenas e aí não tem como ter médicos e enfermeiros, né, fazendo parte dessa equipe. Eles acabam fazendo trabalhos de consultoria para essas operadoras, né, para os administradores poderem negociar com os prestadores de serviço, mas operadoras que têm um porte maior já contam com uma estrutura mais organizada e contando com médicos, enfermeiros, profissionais da saúde, administradores de uma forma geral, tá? Então depende muito do porte da operadora de saúde para se definir quais são os profissionais que atuam nessa área de credenciamento, tá? Quais são as atividades principais dessa área? Então, o próprio credenciamento e descredenciamento da rede. Então, para poder fazer esse processo de credenciamento, a área precisa acessar os prestadores de serviço para iniciar uma negociação. E, a partir do momento que esse credenciamento já existe, né, esse contrato já está ativo, ele para ocorrer o descredenciamento, a operadora tem que seguir uma série de regras junto à ANS para que a rede, né, os beneficiários da operadora não fiquem desprovidos daquele atendimento, tá? Então, existem uma série de regras que a própria ANS coloca que a operadora tem que cumprir para poder descredenciar um prestador, principalmente se for um prestador de grande porte, tá? Bom, além disso, toda a parte de contrato, aditivo contratual, extensão de credenciamento, tudo isso faz parte da área de credenciamento. E qual que é a diferença entre contrato, aditivo e extensão de credenciamento? Então, o contrato é aquele documento que vai reger a relação entre as partes, tá? Os aditivos contratuais, eles fazem parte do contrato. Então, quando a gente tem um contrato negociado entre as partes, minimamente a gente vai ter um aditivo contratual, que é a tabela de remuneração, tá? Então, tudo que faz parte do contrato e que ele traz informações de como aquela relação vai ser determinada, vai ser definida ali, vai estar escrito dentro de um aditivo contratual, tá? Toda negociação que gera uma nova tabela ou uma nova negociação de pacote, por exemplo, que não existia anteriormente, isso tudo é feito através de aditivo contratual, tá? E quando a gente fala de extensão de credenciamento, a gente está falando de novos credenciamentos, novos procedimentos ou novas especialidades ou novos serviços sendo incluídos naquele contrato. O que quer dizer isso? Por exemplo, um hospital que ele não tinha um setor de maternidade, por exemplo, inaugurou uma maternidade dentro do hospital. Para que os pacientes das operadoras possam ser atendidos dentro daquela maternidade, é preciso que seja feita uma extensão de credenciamento para especialidades de maternidade, ginecologia e obstetrícia, neonatologia, né? Tudo que contempla ali aquele atendimento da maternidade, tá? Mesma coisa para novas unidades, né? O hospital tem uma unidade em determinado endereço e vai abrir uma nova unidade em outro endereço. Ele precisa fazer a extensão de credenciamento daquela nova unidade, tá bom? Então, essas são as diferenças entre contrato, aditivo e extensão. Todo o processo de negociação de valores, de tabelas, de modelos de remuneração e de reajustes contratuais também são atividades da área de credenciamento. Quando a gente fala de pacote, condições comerciais, estudo de impacto desses novos modelos de remuneração, tudo isso também está contemplado nas atividades do credenciamento. Ou seja,
tudo que está relacionado ao contrato fechado entre operador e prestador de serviço, todas as negociações contratuais que estão descritas ali naquele contrato e toda a relação comercial entre as partes faz parte das atividades da área de credenciamento. Extremamente importante a gente falar da questão de cadastro de negociações, dessas negociações que são realizadas nos sistemas de sistemas eletrônicos de informática, nos ERPs das operadoras de saúde, porque a partir do momento que um contrato é finalizado ou que um reajuste é negociado e ele passa a ter aquela data de vigência, esse reajuste tem que ser aplicado dentro do sistema da operadora. Porque, se não for aplicado, o que acontece são as glosas para os prestadores de serviço, tá? Isso acontece muito, tá, gente? Então, por falha de comunicação ali interna entre a operadora e a área responsável pelo cadastro, acontece de negociações serem finalizadas, não serem colocadas nos sistemas com a data de vigência correta, o prestador enviar as contas reajustadas e aquelas contas serem glosadas, ou seja, o sistema da operadora não reconhece aquele reajuste que foi aplicado e faz glosa linear em todas as contas, tá? Então, é um processo bastante complexo que demanda bastante atenção das áreas para que isso não ocorra e todo o retrabalho que vem com as glosas, tá? E aí, vou falar um pouquinho das visitas técnicas. A visita técnica, ela é uma ação de campo mesmo, realizada no prestador. Então, a operadora de saúde vai conhecer as instalações do prestador de serviço para traçar diagnóstico, ver se está em conformidade com todas as exigências regulatórias, se realmente aqueles produtos que o prestador está negociando no contrato, ele realmente consegue oferecer para os pacientes, para ver também a questão da qualidade do serviço que é prestado, né? E conhecer de uma forma geral o prestador. De forma geral, todos os novos credenciamentos, eles demandam, né, uma visita técnica, então, antes do credenciamento, ela deve ser realizada no prestador, e algumas operadoras realizam visita técnica de forma regular na rede prestadora, tá? Então, aí depende também do porte da operadora e da rotina que essa operadora tem junto aos prestadores de serviço e da importância que aquele prestador de serviço tem para a operadora de saúde, para que ela determine a frequência que essas visitas técnicas vão ocorrer. Tá? Então, pode ser a cada ano, a cada 2 anos, ou acaba que faz só no momento do credenciamento e depois nunca mais visita novamente o prestador, tá? Então, tudo depende de como a operadora de saúde se organiza com relação a isso. Mas dentro da visita técnica, né, ela gera um relatório, né, então com a avaliação e qualificação daquele prestador de serviço. Dentro das visitas também é possível identificar novos serviços que possam ser credenciados junto ao prestador. E é o momento ali de conhecer a assistência prestada, propor melhorias que fortaleçam o relacionamento entre as partes, né? Então, é um momento de aproximação mesmo geralmente é o auditor que faz essa visita, então, do auditor da operadora de saúde junto ao auditor do prestador de serviço, para que o relacionamento entre as partes se fortaleça também, tá? Bom, e aí, a gente tem a área comercial, né? Ou a área de relacionamento com convênios, relacionamento com operadoras, aí depende de como cada prestador de serviço vai chamar essa área, tá? Mas é a área que é par da área de credenciamento, é a área que vai fazer toda a negociação junto às operadoras de saúde. Então, do lado das operadoras é o credenciamento, do lado do prestador é a área comercial, tá? E é a partir da relação entre essas duas áreas que vai se iniciar todo o processo de negociação, de contrato, de credenciamento entre as partes. Quando a gente fala de atividades, são muito semelhantes das atividades da área de credenciamento, porque elas são áreas que trabalham entre si, né? Que são pares ali. Então,
a parte de credenciamento e descredenciamento. Aqui a diferença é que não existe toda a regulamentação da ANS para um prestador optar por descredenciar uma operadora de saúde. Geralmente isso acontece por desequilíbrio financeiro, tá? Então, quando a relação já não é mais saudável entre as partes, um prestador ele pode optar por, por fazer o descredenciamento daquela operadora, né? Ou a suspensão dos atendimentos. E para fazer isso, o prestador precisa seguir o que está ali no contrato que foi fechado entre as partes, tá? No contrato existem as cláusulas ali de qual é o passo a passo que precisa ser seguido para poder solicitar o descredenciamento ou interromper os atendimentos daquela operadora de saúde. Então, bastante importante ficar atento a isso, tá? Uh, Toda a parte de reajuste, negociação, análise de tabelas. E aqui, um ponto extremamente importante que para quem é de hospital, né, de prestador de serviço, tem que ficar muito atento, tá? Que é a parte da análise das tabelas diárias, taxas e condições comerciais e a formatação de procedimentos gerenciados, que são os pacotes. Por que é extremamente importante? Porque você precisa conhecer o custo do seu serviço para negociar com uma operadora de saúde. Sem conhecer o custo daquele serviço que está sendo negociado, fica impossível fazer uma boa negociação, tá? E aí o que acontece geralmente é que as negociações que são feitas sem ter o custo são negociações que tendem a dar prejuízos financeiros para os prestadores de serviço, tá? Então, por isso, extremamente importante conhecer o custo, por isso eu comecei falando de custo nessa aula, tá? Porque sem falar de custo, sem conhecer custo, a gente não consegue negociar um bom contrato que dê uma rentabilidade, que dê um resultado financeiro positivo para o prestador de serviço, tá? E do lado do hospital também, geralmente a área comercial, ela conduz parcerias com a RH de empresas para atendimento de funcionários de empresas e também é importante ter interação com o corpo clínico da instituição. Afinal, os pacotes que vão ser negociados com as operadoras de saúde, quem vai fazer o procedimento cirúrgico relacionado àquele pacote que foi negociado é o corpo clínico. Então, é importante que os gestores de cada especialidade sejam envolvidos ali e que saibam que existem negociações no formato de pacote para que aquilo seja respeitado ali no dia a dia da instituição, tá? E não posso esquecer de falar do cadastro das negociações em sistema, que também é um gargalo ali para os prestadores de serviço. É um ponto de atenção bastante importante. Já conheço vários hospitais que fizeram todo o processo de negociação, que é o mais difícil, conseguiram reajustes com os prestadores e não fizeram o reajuste no sistema, tá? Então, o comercial achando que tinha lá conseguido aquele reajuste, o resultado não vinha, e aí foi ver, o sistema estava sem atualização há meses, né, de que aquele reajuste tinha sido finalizado com a operadora, tá? E as operadoras não vão falar assim, olha, você está cobrando a menos, tá? Não vão, tá? Cada um tem que fazer a sua parte. Então, precisa ficar muito atento nisso. Terminou a negociação, já tem a data de vigência do novo contrato, do novo valor que foi negociado, isso precisa ser inserido no sistema. Em algumas estruturas hospitalares, a área de cadastro não fica junto com o time comercial. E aí, extremamente importante ter esse fluxo de comunicação da área comercial com o time de cadastros ou de regras, né, regras e contratos, para poder fazer esse input das negociações nos sistemas, tá? Bom, tudo bem até aqui? Então, bora falar de negociação um pouquinho, tá? Bom, Oi, boa noite. boa É, noite. eu gostaria de saber, nessas negociações, é, eu vejo que é sempre operadora e prestador, né? E como que ficam os honorários dos profissionais? É empacotado também? Existe uma autonomia do profissional em relação às operadoras? Como que está funcionando isso? Excelente pergunta.
Eu vou abordar isso com mais detalhes na próxima web, tá? Que aí eu Tá vou bem. falar os itens de cada que são negociados nos contratos, tá bom? Mas só para te adiantar aqui um pouquinho, geralmente a área comercial ela faz também essa negociação tanto das tabelas de diárias e taxas, das tabelas de pacotes, né? De todas as tabelas que envolvem o pagamento da prestação de serviço quanto à tabela de honorários médicos que vai ser utilizada ali, né, junto àquela operadora de saúde, tá? Então, faz parte da negociação que o comercial faz no momento da contratação, né? Então, extremamente importante ter uma tabela de honorários definida, tá? E também qual tabela, com quantos, ainda pasmem, né? Quem já é da área sabe das tabelas AMB, que são pagas por coeficiente de honorário, né? O famoso CH, né? Com o CH definido, e ou então qual edição da CBHPM que vai ser utilizada como tabela de referência para pagamento de honorário médico, tá? Então, faz parte da negociação do contrato o olhar para esse honorário médico, tá? Alguns hospitais que têm, mas aí são hospitais de ponta, tá? Hospitais de Uhum. renome e tudo mais, que deixam isso tudo muito a critério do médico para cobrar particular, tá? Então, não negociam essa parte de honorários e os médicos têm Autonomia. essa autonomia, essa liberdade de cobrar particular dos pacientes, e os pacientes, né, ou vão buscar reembolso junto às operadoras ou arcam com aquele honorário de forma particular. Mas na grande maioria dos hospitais, os honorários eles são negociados dentro dessas tabelas de negociação, dentro do contrato da operadora com o prestador, tá? Então, nessa Inclu tabela, ele pode também, ó, quero ganhar 2 vezes a tabela, quero ganhar 3 vezes a tabela. Isso existe? são os múltiplos de tabela que a Hum? gente fala, tá? Mas aí existe uma regra também nas próprias tabelas, tanto a AMB como a CBHPM, que quando o paciente ele tem direito a apartamento, Ah, né? Ele sim. não é de enfermaria, ele tem direito a apartamento, automaticamente o honorário é dobrado, tá? Então é duas É, vezes a tabela, tá? Isso é regra para todas as tabelas, tá? tá bem. Mas existem algumas operadoras de saúde que têm os planos que são os planos mais caros, né? Os planos Uhum. que a gente chama de top, né? Que eles têm esses múltiplos de honorário também, que pagam 3 ou 4 vezes a tabela de honorários, tá? Mas tudo isso depende da negociação ali do comercial junto à operadora de saúde, tá? Então, tá bem, Aline, obrigado. Deu, Imagina. Imagina, na próxima aula eu vou falar direitinho das tabelas, tá bem. o que está englobado na CBHPM, o que está englobado na AMB, né, que a gente ainda tem contrato, né, a AMB, a última é de 92, né, e a gente ainda tem tabelas AMB em vigor, né, em alguns contratos, tá? Tá joia. Infelizmente. Mas eu falo na próxima. Bom, então a negociação, né? Na teoria, gente, a definição de negociação é linda, né? Então é o processo de buscar aceitação de ideias, né? Buscando sempre o melhor resultado. As duas partes têm que ser ouvidas, né? Tem que terminar a negociação com essa sensação mesmo de que teve a oportunidade de apresentar a sua argumentação, que conseguiu, né, debater ali de uma forma saudável e que a busca pelo ganha-ganha, né, foi alcançada e que todo mundo saiu feliz, tá? Na prática, não é assim que funciona. E costumo dizer que eu trago verdades, tá? Na prática, dependendo de como está a relação entre as partes, e tudo isso é sonho, tá? E aí a relação fica extremamente estremecida, a reunião começa ruim e termina pior ainda, tá? Então, não dá para a gente ir para uma mesa de negociação achando que todo mundo vai te ouvir e que aquilo vai resultar na melhor negociação, tá? Óbvio que a gente sempre busca isso, óbvio que a gente sempre vai tentar alcançar aquele resultado que a gente se preparou para ir para uma mesa de negociação, mas nem sempre é isso que acontece, tá? Às vezes a gente sai das mesas de negociação e falando assim, caramba, para que teve essa reunião? Era melhor que eu não tivesse tido,
sabe? Então, na prática, o conceito de negociação, você tem que ter uma relação de parceria muito boa com a operadora de saúde, né, do prestador com a operadora, para que isso aconteça de fato, tá? E um dos pontos extremamente importantes que a gente tem que ter em mente é que a negociação, ela não é confronto, tá? A gente não vai para uma mesa de negociação para discutir de forma não profissional com a outra parte que está envolvida, tá? Então, a gente tem sempre que se preparar para a mesa de negociação, e aqui a gente tem 1 hora para eu falar de todos os assuntos que eu tenho para falar com vocês. Eu não consigo detalhar todo o processo de negociação, mas trago alguns pontos aqui para vocês refletirem sobre isso, tá? A gente tem que saber o que a gente tem para negociar, quais são os limites que a gente pode chegar naquela negociação. Então, por isso é importante conhecer o custo, né? Porque como eu sei se um valor de pacote de um parto cesárea, por exemplo, no valor de 5.000 tá bom, ou tem que ser 7.000, ou tem que ser 8.000, ou 3.000 tá ok. Como que eu vou saber até onde eu posso chegar nessa negociação? Só se eu conhecer o custo do meu parto cesárea na instituição que eu atuo. Se eu não conhecer aquele custo, eu não tenho como ir para uma mesa de negociação. Então, de novo, a importância de conhecer o custo para você saber qual é o seu limite de negociação, tá? O ideal é que você conheça o perfil da pessoa que está ali, né? Então, existem diversos perfis de negociadores, né? Então, tem o perfil de negociador que é mais dominante, que é aquele negociador que vai direto ao ponto. Tem o negociador que é mais de relacionamento, então que a relação pessoal ali, o clima bom da negociação é extremamente importante para ele. Tem o negociador que é extremamente detalhista, que ele vai querer saber todos os pontos e vai ter todos os argumentos possíveis para te contra-argumentar e defender o ponto de vista dele também, tá? Mas tudo isso, gente, tem que ser uma discussão saudável. O que acontece muitas vezes, como a relação está abalada por glosas, atrasos de pagamento, reajustes que não aconteceram, né? Ou reajustes que ficaram congelados ou que foram muito menores do que a expectativa em negociações anteriores, os hospitais já vão para a mesa de negociação totalmente armados. E aí, para essa negociação partir de um conflito, né, que é extremamente pertinente, né, porque cada um vai estar defendendo o seu ponto de vista, para um confronto é uma linha muito tênue. E quando a gente parte para o confronto numa discussão, isso pode gerar, inclusive, a quebra de relação entre as partes. Tá? E é importante a gente entender que, enquanto auditor, a negociação vai fazer parte do nosso dia a dia, seja atuando em área de negociação de contratos, seja atuando como auditor que vai lá auditar conta num hospital, seja auditor do próprio hospital, né, que vai ter que negociar com o auditor de fora e negociar com o time interno do hospital, com o time assistencial, por diversas vezes para negociar protocolos, negociar a utilização de materiais e tudo mais. Então, a negociação faz parte do nosso dia a dia de trabalho. Então, por isso é importante a gente se preparar para isso, tá? E se preparar para isso, tanto estudando, né, entendendo sobre o assunto, lendo bastante, e também a própria experiência ali no dia a dia vai trazer isso para vocês. A- Desculpa. A primeira negociação que vocês forem participar vai dar medo, com certeza, né? Mas aos poucos vocês vão pegando o jeito aí, de como se comportar numa mesa de negociação, tá? E para a gente, profissional da saúde, tá? Precisamos colocar o nosso conhecimento técnico em prática na mesa de negociação. Não dá para a gente deixar somente os conhecimentos administrativos e financeiros da área comercial se sobressaírem à necessidade técnica, à qualidade assistencial, à segurança do paciente, tá? E isso é muito sério, tá? Porque muitas vezes os contratos são negociados pensando somente no resultado financeiro, né, ou nas questões administrativas que precisam ser consideradas ali no contrato, e a qualidade assistencial, ela fica de lado,
e aí depois o time assistencial ali na prestação de serviço ao paciente vai ser prejudicado porque não consegue colocar em prática ali todos os protocolos que são necessários para atendimento ao paciente, tá? Então, a gente, enquanto profissional da saúde, auditor técnico, com conhecimento técnico, a gente precisa chegar nesse equilíbrio ali entre os custos, né, que devem ser extremamente considerados, mas também a gente não pode negligenciar a qualidade dos serviços prestados, tá bom? Bom, e aqui falando especificamente sobre contratos. Eu costumo dizer que não existe auditoria sem contrato, tá? Quando a gente fala da auditoria de contas, né, auditoria retrospectiva, auditoria do dia a dia ali de análise de contas hospitalares, como que eu vou saber do lado do hospital? Como que eu vou saber o que eu devo cobrar na conta se eu não conheço o contrato? E do lado da operadora, como que eu vou saber o que eu devo pagar naquela conta se eu não conheço o contrato? Tá? Então, não tem como a gente fazer auditoria sem conhecer o contrato, tá bom? É extremamente importante para a gente conseguir exercer o nosso trabalho ali de forma adequada. E muitas vezes o que acontece? A gente chega no hospital, né, para fazer auditoria e a empresa que nos contratou para fazer aquela auditoria não disponibilizou o contrato para a gente, tá? Então, essa é a realidade. Aí, o que acontece, a gente tem que ficar pedindo para o prestador ali, pro auditor do hospital, olha, posso ver o contrato para ver se essa cobrança está correta? Né? Então, isso também é uma falha que rotineiramente acontece no nosso dia a dia de trabalho. Tá? Agora, para o hospital, né, é inconcebível a gente falar que o auditor do hospital não conhece o contrato que está em vigor entre a operadora e o próprio hospital, tá bom? Então, ali no contrato que vai estar determinado toda a relação e tudo que compõe aquele contrato, tanto com relação ao atendimento que vai ser prestado ao paciente, quanto com relação ao que vai ser pago por aquele atendimento que está sendo prestado, tá? Por isso, ele é extremamente importante para o nosso dia a dia, tá? Existe uma série de regulamentações, né, com relação aos contratos, né? A partir de 2014, a Lei 13.003, ela traz a obrigatoriedade dos contratos, né, entre as operadoras de serviço, entre as operadoras de saúde e os prestadores, tá? Antes disso, né, eu já atuo em auditoria desde 2004, né? Então, antes disso, como eram os contratos? Extremamente simples, era uma mera formalidade ali entre a operadora e o prestador, né, falando que a partir daquela data o prestador estava habilitado a atender aqueles pacientes, né, estava credenciado para atendimento daqueles pacientes, qual eram os planos atendidos dentro daquela operadora de saúde que poderiam passar ali, e a tabela de remuneração, a famosa tabela de diárias e taxas. Tá? Então, era extremamente simples. Com a Lei 13.003, ele passou a ter uma série de cláusulas obrigatórias que daqui a pouquinho eu vou ver aqui com vocês, tá bom? Mas, desde 2014 para cá, a gente teve algumas mudanças nessas regulamentações. Então, a gente teve, em 2014, a publicação da Resolução Normativa 363 e a 364, que traziam tanto as regras para elaboração quanto as regras para reajuste, tá? Essas resoluções, elas foram revogadas em 2022, tá? E a partir de 2022, a gente tem a 503, a RN 503, que traz as regras para a celebração dos contratos, e a 512, que traz as regras para reajuste, tá? Então, isso é o que a gente tem vigente de legislação atualmente. E aqui eu trouxe alguns pontos principais dessas resoluções, tá? A 503, então, ela trata, né, dessas regras entre o prestador e a operadora de saúde, e ela coloca que minimamente os contratos eles precisam ter 5 sessões obrigatórias, tá? Que são
essas 5 que estão aqui na tela para vocês, tá? Então, na seção 1, que trata o objeto e a natureza do contrato, com a descrição de todos os serviços contratados. O que que é isso? O que que eu estou contratando? Né? Eu estou contratando, a operadora de saúde está contratando um hospital geral e maternidade, um hospital geral com atendimento de pronto-socorro 24 horas, um hospital geral para atendimento de internação, ou só de pronto-socorro, ou só ambulatorial. Então, que tipo de serviço está sendo contratado? E é nessa seção que vem definido todos esses dados no contrato. E extremamente importante, por exemplo, se um hospital ele tem pronto atendimento 24 horas ou pronto socorro 24 horas, né? E a nomenclatura. Quais são as especialidades que estarão disponíveis para atendimento 24 horas? Ah, eu tenho só o clínico geral disponível. Então, no pronto-socorro, atendimento 24 horas na especialidade clínica médica, tá? Ou cirurgia geral. Ah, não, eu tenho cirurgia geral, tenho clínica médica, tenho ginecologia, obstetrícia e pronto-socorro infantil. Tudo isso tem que estar especificado no contrato, tá? Então, todo tipo de atendimento que é prestado para aquele paciente dentro daquele contrato precisa estar especificado. E é nessa parte inicial do contrato que vai constar todas essas definições, tá? Na seção 2, toda a parte de valores, quais são os critérios e periodicidade de reajuste, prazo e procedimento para faturamento e pagamento dos serviços prestados. Então, na seção 2 é uma das seções que mais importam para a gente enquanto auditor, tá? Porque ali vai estar descrito efetivamente o que vai ser pago ou o que vai ser cobrado, tá? Além disso, tem todas as cláusulas de reajuste, tá? E aí eu vou falar da outra resolução normativa que traz disso. E com relação ao prazo para faturamento, quanto tempo a partir do momento do atendimento do paciente ou da alta, tem que estar especificado isso, o faturamento do hospital tem para mandar aquela conta para a operadora de saúde? Qual que é o prazo? Tem que estar definido no contrato. Qual que é o prazo de pagamento da operadora de saúde a partir do momento que ela recebe a nota fiscal? Ah, são 45 dias, são 60 dias, 90 dias. Tem que estar no contrato, tá? Além de estar no contrato, tudo isso tem que ter sido discutido entre as partes, né? Para constar naquele contrato, tá? Qual que é o processo de recurso de glosa, né? Como que vai ser o recurso de glosa? Tem que estar descrito qual é o prazo que o hospital tem para entrar com o recurso de glosa, qual que é o prazo que a operadora tem para responder o recurso de glosa e qual é o prazo que a operadora tem a partir do momento que respondeu e aceitou o recurso para pagamento daquele recurso de glosa. Tudo isso tem que estar especificado em contrato, tá? Então, todas essas questões operacionais do dia a dia da área, né, de ciclo de receita, tanto do hospital quanto da operadora de saúde, tem que estar definido no contrato, porque são essas regras todas que vão ser seguidas ali no cumprimento daquele contrato no dia a dia da materialização daquele contrato nos atendimentos dos pacientes, tá? Aí, a seção 3 fala sobre toda a questão de autorização dos procedimentos. Então, qual o prazo de autorização da operadora de saúde? O que que o hospital precisa mandar para autorizar? Qual é o prazo que o hospital tem? Com que frequência o hospital tem que autorizar as diárias de pacientes de longa permanência? Né? Qual que é a rotina para fechamento dessa autorização? Dessas contas de longa permanência, né? Qual que é o prazo ali que vai ter para fechamento de conta administrativa, de alta administrativa, desculpa, né? Então, tudo isso também tem que estar no contrato. Aí a questão da vigência do contrato e procedimentos para prorrogação, renovação e rescisão. Então, geralmente os contratos vêm com uma vigência de 1 ano, com renovação automática por período indeterminado, tá? E aí a gente tem a questão dos critérios de reajuste que são feitos de forma regular anualmente, que também eu vou falar para vocês nos próximos slides. Com relação à rescisão contratual, são nessas cláusulas que precisam constar
quais são os procedimentos que tanto o hospital quanto a operadora precisam seguir no momento de descredenciamento. Qual que é o prazo de aviso que o hospital tem que cumprir até o momento de encerramento dos atendimentos de fato, né? Quais são as comunicações que o hospital tem que fazer junto à operadora dos pacientes que estão em atendimento a partir do momento que o atendimento for interrompido. Então, tudo isso, todas essas regras e rotinas têm que estar descrito no contrato. E na seção 5, a questão relacionada às penalidades por não cumprimento das obrigações, tá? Então, tudo isso faz parte do contrato. Todas as cláusulas, né? Não é que a gente vai ter que descrever essas cláusulas. Geralmente, o jurídico da operadora e do prestador, eles são responsáveis por isso, mas a gente tem que entender o quanto essas cláusulas vão impactar no nosso dia a dia operacional, tá? E se estivermos participando da negociação, a gente tem que opinar sobre aquilo que está sendo negociado também, tá bom? Bom, com relação ao índice de reajuste, então, ele trata que o IPCA é o índice que vai ser considerado, né, como ferramenta de reajuste, e ele trata a questão do índice de reajuste definido pela ANS, tá? Ou seja, não chegou num acordo, né, o hospital e a operadora de saúde, como que vai ser aplicado esse reajuste, tá? Somente será aplicado o reajuste definido pela ANS quando forem preenchidos esses dois critérios aqui, tá? Houver previsão contratual de livre negociação como única forma de reajuste, ou seja, no contrato, na cláusula de reajuste, está escrito que a negociação, o reajuste anual será definido por livre negociação entre as partes, tá? Só isso, tá? E quando não houver acordo no período estabelecido entre 1º de janeiro até 30 de março de 2022, tá? Somente nesses casos o índice de reajuste da ANS, que é definido de acordo com o fator de qualidade, tá? Para hospitais que cumprem, aí tem os critérios de acreditação, tá? Acreditação de nível de excelência, acreditação plena, ou hospitais que não são acreditados aqui. Então, pode variar de 100% até 115% do IPCA, de acordo com a classificação de cada hospital, tá? Mas somente vai ser aplicado isso se a livre negociação entre as partes for determinada no contrato ali como forma de reajuste anual, tá? Como forma de negociação de reajuste anual. Do contrário, ele não se aplica. E eu vou mostrar um exemplo para vocês aqui, vai ficar um pouco mais claro, tá? Esse aqui é um exemplo de contrato que é disponibilizado pela Saúde Caixa, fica disponível no site dela, tá, gente? Por isso que eu trago assim, até com a identificação do contrato, porque ele é de domínio público, tá bom? Então, aqui só para vocês entenderem um pouquinho essa dinâmica do contrato. Tá? Então, aqui é a parte inicial que fala o que está sendo contratado, tá? E tá aqui, ó, regime de atendimento é ambulatorial, laboratorial, clínico, médico hospitalar, urgência e emergência 24 horas, apoio ao diagnóstico e terapia, tá? Então, aqui está especificado qual é o tipo de atendimento que está sendo contratado, tá? Onde vai ser prestado esse serviço, então aqui nas dependências e instalações do prestador, o que o prestador tem que dispor, e aqui também a questão da autorização prévia. Um ponto importante que sempre vai constar em contratos, tá, gente? É a questão de referências a manual do credenciado, manual do prestador, manual de regras e rotinas, né? Então, muitas vezes tem esses referenciamentos dentro do contrato. Por quê? Para o contrato não ficar extremamente extenso, né? E ter ali esse referenciamento de onde o prestador tem que buscar aquela informação. Tá? E aqui, ó, no parágrafo 1º, ó, o credenciado compromete-se a prestar serviços médico-hospitalares de
informar as especialidades e serviços, tá vendo? Então, a própria Caixa já deixa aqui que isso tem que estar preenchido para que esse contrato seja assinado entre as partes, tá? Nessa outra parte aqui, fala dos pagamentos, tá? Então, nessa parte de pagamento e negociação, ó, os serviços de diárias e taxas serão pagos de acordo com os valores acordados, conforme a tabela de procedimentos. Então, tabela de procedimentos, cadê essa tabela? Onde que eu vou procurar essa tabela? Tudo isso tem que ser analisado também no momento da análise desse contrato para negociação, tá? A tabela, ela representa o preço em moeda corrente de cada procedimento. Os procedimentos médicos são remunerados pela tabela TUS da Caixa. Aqui falando um pouquinho da tabela de honorário, né, que é baseado na CBHPM. Quando tiver pode requerer a exclusão de procedimentos ou a inclusão de procedimentos. E aí aqui a cláusula de reajuste, ó. É admitida a livre negociação e, caso não haja acordo ao final da negociação, aplicar-se automaticamente 50% do INPC Saúde do período. Ou seja, o índice de reajuste da ANS não se aplica a esse contrato. Por quê? Ele tem a livre negociação, que é um dos critérios como cláusula de reajuste, porém, foi definido um índice aqui. Então, o índice da ANS não se aplica. Se tivesse parado aqui, ó, é admitida a livre negociação e ponto, o índice da ANS se aplicaria caso não houvesse acordo no final da negociação. Mas, como ele está definindo aqui que é 50% do INPC, se não tiver essa negociação, se não chegar a esse acordo final, então o índice da ANS não se aplica. Tá? E a grande maioria dos contratos, ele tem essas cláusulas nesse formato, tá? Então, a livre negociação é admitida, porém, se não chegar ao acordo, já deixa definido ali qual o índice que vai ser aplicado, tá bom? E aqui a questão dos pagamentos, e fala um pouquinho aqui das tabelas, né? Tudo isso que a gente vai ver na próxima web, com relação a Simpre Brasil Índice para materiais e medicamentos, né? Toda a parte de produtos farmacêuticos, a questão de OPME, que precisa ser especificada em contrato também, e aí já são os assuntos que a gente vai abordar na próxima web. Tá bom? Eu só trouxe aqui para vocês verem, isso vai ficar disponível para vocês esse material, mas também, se vocês tiverem interesse no próprio site da Saúde Caixa, isso fica disponibilizado vários modelos de contrato de acordo com o tipo de prestador de serviço, tá? Então, vocês podem acessar também para consultar, para entender o que é um contrato entre operadora e prestador de serviço, tá bom? Pessoal, de conteúdo para hoje, para a nossa web de hoje, era isso que eu trouxe para vocês. Deixa eu parar de compartilhar aqui. Algum ponto que vocês queiram colocar? Alguma dúvida? Alguma questão para discutir ainda hoje? Oi, vou fazer mais uma observação. Eu Vamos lá. acho, como eu Quem sou, está falando comigo? é o Antônio Costa, Antônio Carlos Costa. Oi, Antônio, vamos lá. Então, eu sou um prestador de serviço, pensando que eu vou receber dentro de 60, 90 dias, eu já coloco uma porcentagem de uns 5% até uns 10% a mais, pensando na nebória daquilo que eu vou receber. Poxa, eu compro material, compro medicamento, eu pago X. Eu duvido que daqui 3 meses vai estar igual ao X. Não vai estar. Entendeu? Então, assim, eu como o negociador, eu já me colocaria uns 5, 10% a mais pensando na demora daquilo que eu vou receber. Entendeu? Existe isso também? Tem cláusula disso? Não, cláusula disso Uhum. não, mas isso faz parte da sua estratégia enquanto prestador de serviço de formatação de preço e negociação do preço com a operadora de saúde, Sim. tá? Mas por isso que eu falo que a gente tem que conhecer custo, né? Aham. Para em cima do custo a gente conseguir fazer uma proposta de negociação. Não dá para a gente trabalhar com um custo raso ali,
né? Exato. Então, porque a gente tem que prever tudo isso que acontece, né? A gente tem que contar com glosa, com prazo de pagamento, Isso. né? Isso tem com prazo de pagamento estendido, né? Represamento de pagamento. A gente tem, às vezes, também lida com inadimplência, né? De operadoras, que é diferente de glosa. Né? Aham. Glosa é quando ela paga uma parte daquilo, né? Ela reconhece aquilo e faz o pagamento daquela nota fiscal, manda o motivo da glosa do porquê ela não está pagando, e inadimplência ela simplesmente não se posiciona a respeito daquela nota, né? Ela atrasa o pagamento daquela nota que foi emitida. Né? Então, tudo isso tem que ser considerado pelo prestador no momento da formatação do preço, Só não tá? pode Mas não ser vai ter dito. cláusula contratual com relação a Só não isso. pode ser falado isso, né? Ser dito. Exato, Tá bom, obrigado. exato. Tá? Alguém mais? Não? Bom, pessoal, então vou encerrar a nossa web de hoje. Na semana que vem estou com vocês novamente, e aí eu vou falar de cada uma dessas tabelas que eu citei no contrato para vocês. Reajuste da ANS, João Vicente colocou aqui. Esse reajuste que eu acabei de falar, João, você quer me explicar um pouquinho mais qual é a sua dúvida? Se sempre 100 a 115, não entendi. Ah, tá. É o seguinte, o índice de reajuste definido pela ANS, ele varia de 100 a 115% do IPCA, mas de acordo com o nível de qualidade daquele prestador de serviço, tá? Então, os prestadores podem se enquadrar desde o nível A, que é 115% do IPCA, até o nível D, que é 100% do IPCA, tá bom? De acordo com as certificações de qualidade, com o cumprimento de algumas exigências da ANS com relação à notificação de eventos adversos, com relação a envio das contas para a operadora de saúde dentro do sistema eletrônico do padrão TIS, entendeu? Então, tem alguns critérios para que o prestador ele se encaixe dentro desse fator de qualidade. Porém, pela resolução normativa, esse índice de reajuste da ANS ele só vai ser aplicado se no contrato tiver especificado que a forma de negociação é somente a livre negociação entre as partes, tá bom? Se tiver algum índice especificado no contrato, para os momentos em que não existe o acordo, né, entre a operadora e o prestador dentro do período de negociação, eles não chegaram naquele acordo. Ah, vou aplicar então os 100% do IPCA, que é o índice de reajuste da ANS. Não, eu não posso. Eu só posso aplicar isso enquanto prestador se não tiver mais nenhum outro índice especificado no contrato. Tá? Como o exemplo que eu mostrei para vocês, que estava lá especificado que, na falta de acordo entre as partes, seria aplicado automaticamente 50% do INPC, nem o IPCA. Tá bom? Então, o reajuste da ANS ele só é aplicável se no contrato estiver descrito somente a livre negociação, não tiver nenhum outro índice definido no contrato. Tá? Ficou claro agora? Ficou. Ok. Mais alguma dúvida, pessoal? Não? Boa noite, então. Então, boa noite, pessoal. Até quarta-feira que vem. Tá, até quarta. Boa noite. Boa noite. Boa noite, obrigada. Obrigada a vocês. Boa noite. Boa noite, obrigada. Boa noite.